O que realmente sou é aquele supremo Brahman, que é eterno, imaculado e livre, que é uno, indivisível e não dual, cuja natureza é a felicidade, a bem-aventurança, o conhecimento e o infinito. Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é o 39º vídeo, esse é o Sloka 36. Estamos abordando, fazendo a leitura e comentários do livro Atma Bodha. Geralmente, nos perguntamos o que somos essencialmente, e as respostas mais comuns são: uma chispa divina, somos a imagem e semelhança de Deus, somos o próprio Deus, somos existencialidade. Finalmente, o portfólio de respostas não é muito extenso. Também podemos afirmar que não existe divindade, que toda a vida é um conjunto de casualidades bioquímicas. Geralmente haverá uma resposta adequada segundo seja quem pergunte. Existem opções religiosas, filosóficas, psicológicas, físicas e, finalmente, há respostas para todas as preferências. Toda solução ao problema fundamental de quem somos passa por um fio condutor comum. Cada um é consciente de que possui uma resposta adequada. Sua mente realiza uma montagem que justifica a sua maneira por uma solução prevista. Todos, sem importar quem expresse sua opinião, possuem o dom de entesourar lembranças, processá-las e finalmente sintetizá-las na forma de julgamentos. Todos nós possuímos o dom da consciência que avalia qualquer resultado, que justificamos como sendo válido quando divergir substancialmente de qualquer outro. Para quem a existência é o vazio, ou para quem é a plenitude de vida, as razões defendidas, sejam ou não lógicas, silencia a dúvida pessoal e projeta uma opinião definitiva. Mas imagine de que somos capazes de estudar a natureza da consciência para entender não apenas seu funcionamento, mas também o nível de validade dos julgamentos que através dela se apresentam. O que será necessário para se estudar a consciência? Primeiro de tudo, devemos identificar e definir os padrões claros da percepção para que finalmente possamos translandar-nos a entender a própria atividade da compreensão. Vamos estabelecer como hipótese de que a mente é memória em estado dinâmico, cuja razão de ser é produzir coincidências entre a percepção e a informação registrada na própria memória. Apresentaremos as atividades requeridas para que a mente alcance o processo sintético que leva à compreensão e, para isto, estabeleceremos empiricamente 4 atividades: a própria memória, Chitta, a mobilidade desta memória para que se possa adotar as inúmeras lembranças, Manas, e a coincidência do objeto percebido com a percepção realizada, Buddhi, e, finalmente, o sentido de apropriação do processo sintético, o Ahamkara. Evidentemente, a análise da consciência sobre as 4 atividades prévias possui relação com a qualidade búdica, pois é esta atividade mental que determina o fator de coincidência entre a percepção e as imagens que repousam na memória. Quando a lembrança possui uma coincidência superior à de que outro evento é armazenado, então a mente assume que o objeto percebido é segundo o que determina a lembrança prévia, cuja imagem coincide.
Agora, assuma o leitor que é possível isolar a atividade búdica da mente para estudar seu comportamento e evitar que as restantes funções contaminem e confundam sua atividade. Para isto, deveríamos impedir que a qualidade manásica e de ahankara se ativem, pois a mobilidade da matéria mental e o sentido de identificação que produz o egoísmo são elementos que comprometem a clara percepção da mente quando buscamos estudar o aspecto Budi. Em outras palavras, é necessário aquietar a mente e não identificar sua atividade com um agente pessoal. No entanto, aquietar a mente não é fácil para a maioria da humanidade, e evitar com que a mente evoque um sentido de identificação da ação é ainda mais complicado de se alcançar. Isso nos leva a que a análise de Budi requer um personagem pouco frequente, cujo controle da percepção seja tão lúcido como talvez não exista outro capaz em milhares de pessoas. Este é um imenso problema de se estudar a natureza da consciência. Os requerimentos mentais para essa tarefa implicam em um controle que, francamente, é quase impossível de se alcançar pelo gênero humano. Ainda assim, vamos imaginar que esta tarefa seja possível, ou seja, que a mente, o antakarana, pode estabelecer-se em um processo de percepção onde a memória não salta vertiginosamente de um nome ou de uma forma a outra. Adicionalmente, a mente não atribui sentido de associação à ação, razão pela qual a percepção se apresenta sem identificação, ou seja, há ação, mas não existe o autor da ação. Neste ponto da prática em que chegamos, identifique o leitor que o praticante se encontra sem excessiva atividade mental e completamente surpreso pelo instante interior, coisa que impede a aparição do eu. É a partir deste ponto e de nenhum outro mais que a consciência e a atividade mental que a sustenta, Budi, o intelecto, pode ser estudado. O primeiro que notaria qualquer indivíduo, graças à universalidade da experiência, é a ausência de todo o conteúdo mental, pois evidentemente Manas está momentaneamente desativado. Concluindo, a percepção tem que ser próxima a não perceber nada, ao detectar um imenso vazio que a tudo o preenche. Chamamos essa experiência no Vedanta de pratyahara. Ocidentalizando o termo, denominamos de estado de observação. O primeiro que se notaria a quem consiga aquietar um pouco a manas, mente, seria o fato de manter-se sumido em um universo imenso, sem limites, cujo constituinte material é completamente vazio. No entanto, este vazio existe, razão pela qual a atenção viva oferece um aroma de alegria, quietude e intensidade associadas à percepção interior. Esta alegria que se experimenta é um tipo de exaltação pouco frequente na mente humana. A tal ponto, é raro que se possa permanecer nesta esfera da consciência por alguns segundos ou minutos de forma contínua, coisa que jamais um sentimento ou um pensamento pode fazer, pois suas naturezas são momentâneas e impedem qualquer noção de continuidade. No caso de que não apenas Mana se aquieta
ou se desativa, mas também a faculdade ahamkara da mente, a percepção interior mudaria e a atenção não se centraria em nenhum local do campo interior, de forma que se distribuiria para todo o seu entorno. Em razão disto, e devido a que tão pouco se experimenta nenhum tipo de limite ou fronteira final na percepção, o ato consciente que produz a atenção ocuparia todo o infinito interior que se apresenta. No momento e devido à qualidade essencial da atenção, pode ser experimentado cada espaço interior, enquanto simultaneamente a própria atenção identifica e ilumina qualquer outra zona de percepção. A esse tipo de cognição, onde o ahankara necessariamente se desvaneceu, o chamamos de estado de concentração. E sua característica mais distintiva é que o vazio interior, carente de fronteiras finais, se percebe em todo lugar e de maneira simultânea. É a partir desta nova perspectiva cognitiva é onde começamos a notar a força da consciência. Já não podemos dizer que é uma ideia ou um simples modelo intelectual que reflete a necessidade de um processo cognitivo dialético. Agora, a consciência toma densidade e se experimenta como um contínuo sem partes, sem causa em nada adicional a si mesma. Parece que finalmente a consciência foi descoberta. Mas não, ainda mais. Seguindo a consolidação do estado de concentração, a consciência oferece uma condição final de ser testemunha da realidade, muito além do próprio vazio experimentado e capaz de expandir-se a lugares inimagináveis, cujo limite é o infinito temporal e o absoluto espacial. E aí onde o ensinamento de Shankara possui sentido e expressa de maneira muito próxima o que acontece. A consciência assume a condição de ser, conhecimento absoluto, existência absoluta e bem-aventurança absoluta. É ali onde se compreende que todo o universo se conhece por ele mesmo e que a sua natureza essencial é alegria e infinito. Esta forma de percepção a denominamos de meditação. E para encerrar este vídeo, podemos afirmar que a nossa natureza não é dependente da mente, nem do corpo e nem dos órgãos de sentido, pois ela é não somente a testemunha da realidade, mas também o próprio conhecimento absoluto, existência absoluta e bem-aventurança absoluta. Somente a Atma, consciência, existência, é imutável. Todo o existente é temporário, mas a Atma é sempre o mesmo e está sempre presente. Mesmo que se todo o universo inteiro desaparecesse, ainda assim a Atma estará existente. E qual é a importância de realmente compreendermos a natureza de Atma? Quando compreendemos a natureza do que somos, podemos nos libertar da impulsividade, de agir através de impulsos e através de emoções, que muitas vezes nos traz mais karmas, inquietudes, agitações, conflitos e sofrimento. Mas somente saber também não basta. É preciso contemplar esse ensinamento, meditar sobre a nossa natureza, até que esta semente do entendimento frutifique, para manter-se consolidado. E isso é um processo gradual. Portanto, é importante ser persistente,
porque esse processo, mesmo gradual, porém contínuo, transforma a mente, te livrando das ilusões, dos apegos, das impurezas, de ficar vibrando num campo denso, de condicionamentos e tendências negativas. Nos mantendo firme nesse processo em busca da compreensão da nossa natureza, começamos a criar novas impressões na nossa mente, novas vasanas positivas e todos os aspectos ligados ao corpo denso, à dualidade, perdem a força, possibilitando que uma nova estrutura mental e emocional se estabeleça. Muitas coisas das quais dávamos grande importância perdem seu valor e se tornam insignificantes. Então é isso, hoje ficamos por aqui. Esse foi o 39º vídeo e esse foi o Sloka 36. Agradeço a escuta atenta de todos, compartilhe os vídeos, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho e espero vocês no próximo vídeo. Gratidão, Namaskara.